Aí, foi. Beleza, então vamos começar aqui, a gente vai passar CSS, que é um negócio que vocês vão usar para conseguir customizar as coisas, deixar as coisas bonitinhas e fazer os negócios gigantescos, sabe? Que dá para fazer e ficar lindo, sabe? E... Enfim, tem muita gente que não gosta, mas... É isso, é produto, as pessoas adoram o CSS. É maravilha, meu filho. A coisa que eu mais me escutar foi: não vejo a hora de ter que montar o meu CSS para essa página. Vamos fazer a revisão aqui antes da tarefa passada, do que foi passar na aula passada também e tal. Eu fiz um exemplinho aqui do que mais ou menos você deveria Bota a fazer. guardinha do lado do JP. É Tem que verdade. colocar a seção em cima, um pouquinho embaixo. Tanto faz. Sinceramente, olha, se for colocar lá embaixo. Cara, mas assim, no seu site o cara vai ter que scrollar até lá embaixo para escolher uma sessão. Eu pensei nisso agora, eu sou burro. Se você obriga ele a ler seu Eu sou inteligente, pô. O cara sabe tanto que achou que não sabia. Mas tá, essa aqui é um exemplo, tal, eu coloquei o HTML aqui, vocês podem dar uma olhada também, os slides vão estar disponíveis para vocês, o link aqui também. Então, links para sessões, você aperta aqui, vai lá para baixo, sobre mim. O quê? Não sei se você botar a imagem na bola. Cara, isso aqui na verdade a imagem é assim. Com CSS vai dar para fazer isso, tá? Mas a imagem aí que eu peguei é assim, é um PNG. Circular. É isso. E só para lembrar também que tem a estrutura, né? Então, olha ali do lado e a gente vê a estrutura, né? Então a gente tem ali a tag, que é aquele abre e fecha, aquele maior, menor, que fecha o nome da tag, o conteúdo vem por dentro. Depois a gente tem a estrutura em árvore, que o JP fez direitinho ali, então você vai vendo que a árvore ela vai entrando, né? Então primeiro tem uma div, depois tem um H2, depois tem uma lista, né? Um OL, que é uma lista ordenada, itens de lista. Como é? A div é basicamente o que a gente chama de container. É só um divisor. Por isso que é divisor. Geralmente a gente usa para colocar coisa dentro dela. Ela é bom porque ela cobre a tela inteira e o que está em cima dela fica em cima e o que está embaixo dela fica embaixo. Ela pega a parte dela e fala: esse espaço é meu, e aí você coloca coisas dentro dela. Por enquanto, Não serve pra nada, por enquanto. como o HTML nela, ela não faz nada, ela é só um divisor mesmo de estrutura. Só que quando a gente começar a mexer com CSS, a gente vai começar a ver que tem utilidade para ela, sabe? Com CSS, com JavaScript, a gente consegue colocar utilidade nela. Mas ela é basicamente um divisor, sabe? É para você juntar coisas similares, sabe? Então, a gente nem colocou na primeira seção ali os links, né? Os links para sessões são todos na mesma divisória, na mesma divisão. Essa é a ideia. Isso aqui é um comentário também, eu esqueci de falar na aula passada. Menor, exclamação, hífen, começa o comentário para terminar isso aqui. Hífen, maior. É isso, aí eu coloquei os comentários aqui para fazer uma edição legal. Tem propriedades, como o href ali, né? Que a gente comentou que é o que faz a gente linkar ela para sessões. É o href aqui dentro da tag anchor, que é a aqui. Que liga eles para o ID, né? Então mostra lá onde está o ID do sobre mim. Sim, você pode apertar aqui, ele vai lá para baixo. Esse sobre mim, esse D sobre mim está sendo definido aqui. Então ele manda para essa parte. Exato, que é essa parte aqui. Sim. Esse aqui é uma ordered list. Uma ordered list, e aí aparece esse 1, 2, 3. Aí um list item, um BR para pular uma link, senão fica tudo junto, fica bizarro. O BR precisa, quando são diferentes itens de lista, se você já... Cara, é que fica muito feio. Eu lembro de não colocar BR na lista. Fica feio, olha, fica juntinho. Entendi, você usa o BR só como um espaçamento. Fica feio. E com o CSS não vai precisar fazer essa gambiarra, por exemplo. Se eu quero fazer um espaçamento maior que isso, como é que eu faço? Agora eu faço. Tem que fazer propaganda. Se apenas tivesse um jeito de eu fazer esse espaçamento Cara, como que eu posso fazer isso? Né? Isso aqui é uma gamba que eu coloquei, sabe? Pra funcionar mesmo. E vocês notaram que o BR ele é uma tag autocontida, você não precisa fechar ele depois, Bota lá, não precisa botar Aqui. o conteúdo entre ele. É tipo uma tagzinha e acabou. Ele não tem conteúdo, né? Então ele se auto-contém. E o imagem também é autocontido. Tá vendo? Div, img, source, e aí você já fecha a tag nela mesma ali no fim, com o barra maior que. E acabou. Algumas tags são assim. É isso. Ficou alguma dúvida quando vocês fizeram a tarefa sobre HTML no geral? Alguma dúvida sobre HTML, sobre a tarefa?
Tipo, basicamente são tags. Não tem muito. não tem muito mais que isso, sabe? Tipo assim, se você tiver dúvida de HTML, provavelmente vai ter uma tag que resolve isso. Ou você vai descobrir que o CSS já faz. Mas é isso. Acho que então a gente pode seguir, né? Tá bom de revisão. Tá bom. Sacou. Mas é importante porque o CSS, como a gente vai ver, já pode deixar que eu fico passando nos slides. Eu não sei. Aqui. Então, um zoom aqui. Um zoom. Então, beleza. Começar com o que é o CSS, né? A gente já teve um spoiler, mas também conhecido como Cansei de Ser Sexy, ou Cascade Style Sheet. O CSS ele vai servir para utilizar o nosso HTML. O que a gente quer dizer com utilizar, né? Deixar bonito, embelezar ou qualquer coisa do tipo. Ele vai permitir a gente selecionar partes do nosso HTML, dizer como que a gente quer que essas coisas estejam mostradas. É isso. A função daquela coisa, ela continua a mesma. O CSS ele não mexe com a funcionalidade. Ele mexe com como o usuário vai ver aquela página. Essa é a principal função do CSS. Então aqui a gente tem um bom exemplo. Isso aqui é uma tarefa antiga minha. Esse aqui é um texto sem CSS. Então, em uma cor normal, imagem, a posição normal do HTML. Usando o CSS, já pude colocar, além das cores e tudo, eu pude colocar uma do lado da outra. Eu pude mudar a fonte e eu pude mudar o tamanho das coisas. Então, o CSS vai permitir a gente fazer isso. A função de cada coisa, se eu tivesse um botão, se eu tivesse um input, se eu tivesse um link, o link aqui, ele continua sendo um link. Eu não consigo mudar o link pelo CSS. Eu só vou mudar como o usuário vai ver esse link. É isso que o CSS vai fazer. Mas, indo mais especificamente para como escrever o CSS, como a gente vai escrever o CSS. A primeira coisa é selecionar o que você quer mudar. Então, a gente vai ter um seletor para identificar uma tag ou um conjunto de tags. Depois a gente vai ter atributos. Esses atributos vão dizer para a gente qual o atributo daquela coisa selecionada, qual o atributo daquela tag a gente vai mudar. Então, imagina, por exemplo, eu posso falar, beleza, eu quero mudar a tag botão. Mas o que eu vou mudar na tag botão? Sabe? Vou mudar a cor, eu vou mudar a fonte, eu vou mudar o tamanho da fonte. É isso que a gente vai dizer para o atributo. E tem um valor. Ele vai dizer qual o valor desse atributo, sabe? Então, eu quero mudar o botão, eu quero mudar a cor dele e eu quero mudar para que cor. Então, aqui eu vou falar, eu quero mudar o botão, a cor dele para vermelho. Então, isso aqui é basicamente a estrutura do CSS. Um seletor, e dentro dele vão ter atributos e valores para dizer o que a gente vai mudar nesse seletor. E fica assim, onde mudar, o que mudar e como mudar. Né? E aí, no fim, fica assim. Então, eu tenho um seletor aqui, eu estou dizendo, pega todas as tags H1, todas as tags que são títulos, depois eu coloco atributos nele, então aqui, por exemplo, tem o atributo color, então pega a cor, esse color aqui no caso é a cor da fonte, e eu passo um valor para ela. E eu falo, então pega coloca na cor da fonte esse valor aqui. E aí a gente pode colocar vários conjuntos de atributo e valor. Então, por exemplo, aqui a gente tem dois atributos e dois valores. Então, a gente determina que a cor do background vai ser vermelha e a cor da fonte vai ser esse 21, que eu não sei qual que é a cor, fala a verdade. Mas é a cor, enfim. E é isso. Essa é a história básica de como se escreve um HTML. Claro. Isso aí, quando você coloca H1 ali no começo, muda todos os títulos que estão com H1. Todas as tags H1 vão mudar com isso aqui. Mas aí tem como eu especificar, só essa aqui eu quero mudar. Os caras são muito rápidos, cara. Os caras são muito rápidos. Você é das próximas campanhas. É isso aí mesmo. Tem sim, a gente vai ver isso. E essa, inclusive, é a provocação que eu quero trazer para vocês com esse exemplo aqui que a gente vai mexer agora. Bota, só ver se tá gravando, pelo amor de Deus. Tá gravando? Você ligou a gravação, né? Tá gravando, tá gravando. Porra, JP. Se tu não estivesse gravando. Cara. Mas enfim, vou criar um exemplo aqui para vocês usando um botão. E, enfim. Deixa eu só dar zoom nisso aqui. Conseguir ver melhor. Beleza. Eita, cara. Tá. Enfim, então tem esse HTML e como que eu posso mudar ele, né? De acordo com o que a gente fez, né? Eu posso pegar esse botão e colocar, por exemplo, a cor de fundo dele, color, para ser azul, por exemplo. Caramba. Tem que falar em português. Gente. Pô. Desculpa, é que eu uso Mac.
Enfim, então eu posso trocar a cor de fundo. Aí eu falei, pô, a cor da fonte ficou uma merda, né? Então eu troco a cor da fonte para um branco, por exemplo. Eu posso falar, pô, tá muito pequeno esse botão, vou colocar um preenchimento nele. Então a gente coloca um preenchimento aqui, 10px, por exemplo. Pô, essa borda feiona aqui em volta, pô, então tira a borda. Borda 0. Tchau, borda. E, enfim, a gente pode ir fazendo diversas coisas. Então, vou deixar esse botão redondinho, por exemplo, que nem o caso da imagem. Poderia fazer usando esse border radius, por exemplo. E aí eu posso falar, tipo assim, deixa ela arredonda a borda em 10%. Então, tá vendo que ela dá uma arredondada. Se eu for aumentando esse valor, ele vai arredondando mais e mais. Dá uma arredondada em 20 pixels. Dá pra virar um círculo também, né? Dá pra virar um círculo. Só que aí usa porcentagem, enfim, vamos fazer isso depois. Mas, enfim, esse é o exemplo. E aí, Por que você usou aquele hashtag 21 e agora você usou o white? boa. Então, o ideal para você mudar cores no CSS é você usar esse hashtag e o código da cor, Chama Rex. o código hex da cor, ou você usar os valores RGB ou RGBA dela. Então você pode, por exemplo, eu estou clicando na gravação. Então você pode, por exemplo, colocar tanto o hashtag em algum hexcode, então 21, vamos descobrir o que é. Cinza. É a cor padrão, mas ou a gente pode colocar, deixa eu colocar alguma outra, que isso aqui tem um... Isso aqui vai mudar para alguma coisa. Que por acaso é um azul, ótimo, né? Ficou muito bom. É E aí, porque o Rex são hashtags 6 dígitos. Os primeiros dois são vermelho, o segundo e o terceiro são os quartos. O terceiro e o quarto são os RGB, é os verdes, e os dois últimos é o azul. E é a mesma coisa do código RGB, só que ele é codificado em hex. Que é só uma maneira de contar hexadecimal. Então você conta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. eu vou até colocar aqui para mostrar para vocês como você pode selecionar isso aqui. Mas daí dá para você usar o RGB também. Se você botar tipo RGB, abre parênteses, aí você coloca o valor de vermelho, vírgula, valor de verde, enfim. Você consegue pesquisar isso depois, os valores de cor. Esse Mas site é bem deliberado. Esse site aqui, por exemplo, exato. eu só procurei, tipo assim, círculo de cores. E aí você pode... Você tá vendo? Tem todo esse espectro de cor e todos eles têm um código aqui embaixo. Tá acompanhando o código aqui? E aí esse código é o código hex deles, entendeu? Só que tem alguns valores que o HTML, que o CSS já entende, sabe? Tipo assim, pô, branco é branco sempre que é branco, sabe? Então eu posso colocar só o white aqui. Se eu tiver com preguiça, sabe? Mas se eu quiser, pô, esse azul não tá muito legal, deixa eu procurar um outro azul. Aí eu vou lá na roda, pô, caramba, qual azul que eu vou pegar? Aí caça aqui um azul da hora, esse aqui, fechou. Ctrl C lá. Não. E aí muda para esse azul, sabe? Você pesquisou, tipo assim, código Rex de cor, e aí você perguntou... Eu procurei. O que eu procurei foi, tipo assim, círculo de cores, porque eu sei que já dá esse círculo de cor, sabe? Mas toda cor. Dar o código pro CSS, né? Isso. É que esse código não é só pro CSS, sabe? Tipo assim, toda cor tem um código hex, sabe? Isso é uma maneira de representar cores. E se você procurar em qualquer lugar, tipo assim, paleta de cores, código de círculo de cores, sempre vai falar sobre. Sempre Não, vai, vou te dar uma explicada. Ele é universal, o código de hex. Tipo, se você for usar o Photoshop, você pode dar a cor que você quer em hex. Se você for usar o Canva, tem um lugar para colocar a cor em hex. Basicamente é o seguinte, tem RGB, né? Red, né? A coisa aqui para você definir a cor, né? Então é red, green, blue. Quando você faz o hex lá que tá falando, né? Então faz tipo duas letras, ou, quer dizer, na verdade um número hexadecimal, depois outro número hexadecimal, com 2 caracteres, outro número hexadecimal com 2 caracteres. Basicamente essa é a divisão. Os dois primeiros é o R, o terceiro e quarto é o green, e o quinto e o sexto é o blue. Só para lembrar, porque todas as cores são formadas. Todas as cores são uma combinação de tons de vermelho, verde e azul, né? É por isso que a gente usa isso. Aí mais que os pixels das telas em LED são 3 pixels pequenininhos, um azul, um verde e um vermelho. Então isso também tipo, traduz diretamente para um funcionamento de uma tela em LED também. Aqui, como você pode colocar 2 caracteres de hexadecimal, você só pode colocar de 0 a 255. Número, né? Só que é hexadecimal. Não, hexadecimal. Só para mostrar aqui. Hexadecimal.
Ó, por exemplo, Isso, só outro que- jeito de fazer isso... Ó, eu posso fazer aqui o próprio RGB que ele tá fazendo ali. Então eu posso falar, tipo assim, 255 pro red, eu quero 0 pro green e 0 pro blue. Vai ficar tipo um super vermelhão. Tá vendo? Então, e aí esses valores disso, o quanto de verde eu quero colocar aqui, por exemplo. É, isso que é a mesma coisa de FF00. Zero. Não vai mudar, não? Muda. Aqui o 255 é 0 dele ali. É a mesma coisa que FF 0000. Lembrando, isso aqui é curiosidade, tá, gente? Vocês não precisam saber como funciona um código REX para fazer o CSS. Se tiverem confuso, não tiver entendido, tá tranquilo. É mais uma curiosidade, como funciona. Aliás, o branco é FF, É, FF. ele é tudo zero. O preto é tudo desligado. É porque isso daí é porque você tem 3 pixels, né? O vermelho, o verde e o... Você tem, tipo assim, na tela, né? Você vai ter 3 pixels. Um vermelho, um verde e um azul. E esses valores, eles são, na verdade, o valor de intensidade. Então, 000 é o quê? Tudo desligado, que vai ser preto. E o 255 é tudo ligado, misturado, o mais claro que conseguir. O branco E aí. aí fica Vou colocar aqui se eu trocar aqui para 000, 000. É. Mas, tipo assim, vocês não precisam ficar decorando o código RGB de cor. Justamente porque você tem um monte de extensão que você, tipo, clica no site e ele dá o código em A hex. maioria das vezes você vai fazer isso aqui, você vai falar, pô, quero uma cor bonita. É. E vai procurar, sabe? É isso. E aí dá pra... E tem um bagulho do HTML também. Se você escrever, tipo, light blue junto, ele te dá um azul clarinho fogo. Se você escrever dark gray, ele dá um cinza escurão. Blue, red, funciona. Assim? Dark green? É tudo junto. com G maiúsculo, eu acho. É, e essas coisas já vocês podem procurar na internet, vocês acham que tem. Exato. E aí, outro modo que ele falou é o RGBA. Que é a mesma coisa, só que tem uma informação a mais. Que é a opacidade, né? Isso, bastante. Opacidade é tipo, se a opacidade tiver 0%, o bagulho tá transparente. Se a opacidade tiver 100%, você consegue ver ele perfeitamente. Então, se você tem, sei lá, um bagulho azul, certo? Uma caixa azul. Aqui, isso aqui é azul. Só porque eu fiz um negócio vermelho, cara. E um bagulho vermelho. Não, agora é azul, agora é azul. Você tem um bagulho azul. E aí atrás você tem um bagulho branco, que nem tem esse caso. E aí você diminui a opacidade dele, Ó, a opacidade tá no máximo. a opacidade do máximo, ele tá tipo sólido. Se você for aumentando a opacidade, é como se ele fosse sumindo, ficando cada vez mais transparente. Vou colocar 50%. Tá vendo? Tá vendo que ele já ficou... Não dá pra ver, mas o fundo já tá mais transparente. Se eu colocar, por exemplo, 0%, então tirar a opacidade e ficar totalmente transparente, Ele fica transparente. cadê? E é isso. É isso. E é isso, são códigos de cor. CSS. Ficou alguma dúvida? Enfim. Esse é um super... Adendo. Super adentro do código, eu não tava esperando, mas beleza. O color ele sempre vai mudar a cor da fonte. O color é a cor da fonte e o background color é a cor do fundo. É isso. Vou voltar aqui de novo pra aula. Sem Pode si. dar ordem, escreve. Tipo, eu posso botar o color antes da... Vamos lá então, ó. Se a gente mudar a ordem. Alt pra baixo. Ai, caramba. Alt você tinha pra baixo. Calma, não vem com muita coisa. Não. Tô brincando. Pronto. Foi. Nada mudou. Mas importa no certo sentido de que, por exemplo, se eu copiar e colocar um outro background color aqui e colocar outra cor, qual que será que vai mostrar? De trás. A de trás é qual? Ó, antes de... Pô, eu não queria que renderizasse isso. Mas enfim, se eu vou colocar vermelho aqui. Vou colocar aqui 255. Qual cor que será que vai ficar no final? Foda-se, um dos dois, tá ligado? Não, ficou vermelho. Não, ficou vermelho. É porque eu fiz o código errado. Tá. Ele faz a média ou... Não, ele fez o código errado. Fica tranquilo. Foi mal. Ignore. Ele pegou o último. Ele tá lendo em ordem, entendeu? Então, se você definir o mesmo valor 2 vezes, ele vai pegar o último. De baixo. O de baixo, né? Ele tá lendo de cima para baixo. Essa é a ordem. Mas, assim, sinceramente, se você definir o mesmo valor 2 vezes, você está pegando errado. Porque outros valores não vai mostrar, né? Por exemplo, por que eu tenho aquele background color aqui? Por que eu tenho isso aqui?
sabe? Se esse valor não vai valer de nada. Entendeu? Bom, É esse o ponto. Mas outra coisa sobre a ordem é, tipo assim, tenta manter os atributos que tem a ver com a mesma coisa juntos, sabe? Não mistura, tipo, eu quero essa fonte e essa cor, e aí você coloca, tipo, o tamanho do negócio, e aí você volta pra cor depois. Isso é uma boa prática. Então, aqui não tá legal, por exemplo. Aqui eu coloco a cor, aí eu falo sobre espaçamento, falo o preenchimento, a borda, não sei o que, eu falo cor de novo. Tá, tipo assim, o ideal seria eu deixar, tipo assim, vamos deixar as cores juntas. Aí, cor, aí eu dei um espaço. Pô, o preenchimento tá aqui. Aqui tá as coisas da borda, então é o tamanho da borda e o raio da borda. Só deixar as coisas separadas juntinhas. Isso fica melhor pra gente ler depois. Pra quem pegar o seu código pra ler, até você mesmo, na hora que você falar, cara, como é que isso tá funcionando? Se tiver tudo bagunçado, você não vai achar direito, sabe? Então é melhor deixar numa ordem legalzinha. Nós tentamos bastante. Às vezes a gente fala de outra pessoa ler seu código, mas às vezes outra pessoa é você daqui 2 semanas. Você não vai lembrar. E é bom, tá arrumadinho. Exatamente. Putz, tô sem água. Tristeza. Quer que eu vá lá pegar? Não precisa não, tá de boa. Enfim, mas seguindo então, depois desse super intensivão de cores, pra voltar pra tua dúvida, que tu falou, cara, como é que eu... Putz, eu não mostrei a dúvida do botão, né? Não. Vamos voltar pra lá. Mas não, é que a prática, a ideia era só tipo assim, se eu tivesse, por exemplo, um outro botão aqui. Nem lembro qual que é a minha dúvida. Como que você especifica qual dos accounts? Eu perguntei isso. Muita gente. gente, É isso. Então, por exemplo, se eu quisesse aqui deixar o cancelar vermelho e o aceitar azul. Como que eu faço desse jeito? põe um ID. Põe o ID. O que eu faço com o ID? Da F. Isso aí nunca tem Não, HF. Não. HREF? Mas eu vou usar o HREF aqui no CSS? Não, é no HTML. Mas e o HTML faz o que com o HF? Ah, não consigo colocar cor no HTML, consigo? Consigo, pô. É isso que eu pergunto pra você. Vocês que são professores. Não, pô, vim aqui pra aprender com vocês, pô. Aula invertida. Nunca tiveram aula com Gold? Tipo, aula invertida. Mas tá, colocaria um ID aqui, por exemplo, cancelar, né? E aí? E aí você chega lá, Isso aí você coloca o botão e você fica com o botão. acho que não certo. Como que eu especificaria? Lá no botão, lá em cima. Eu colocaria, tipo, eu colocaria cancelar aqui, botar o ID aqui. É isso que a gente espera, mas se for... E aí eu colocaria background. Colo. É que a gente falou. Caralho, não tem nada a ver. Não, é que, tipo assim, é assim que a gente esperaria. Mas provavelmente vai ter errado. Ó, então eu coloquei aqui, ó. Que foi eu que falei, mano. Não foi, tá ligado? É porque tá botão alguma coisa cancelar. Tem alguma coisa que foi então. Será que é lá? Acho que foi disso, sabe? Alguma coisa. Vamos lá, vamos ver. Essa é a ideia, vocês estão por aí. A ideia é usar os diferentes tipos de seletores, né? Então, o seletor que a gente viu aqui, antes, é no seletor de tag. A gente pega todas as tags H1. Verdade. Agora, a gente pode usar um outro seletor, por exemplo. Aqui a gente fala, tipo assim, pega todos os títulos e coloca esse defeito no título. E o que quer dizer esse seletor, né? Esse seletor quer dizer uma classe. Eu criei uma classe chamada título no meu HTML. Então, eu fui no HTML, peguei o título que eu queria estilizar e coloquei class igual a título. Eu vou parar de fazer slide, cara. Vocês pulam todos os slides que eu tenho, cara. Aqui, a gente tem outro seletor, por exemplo. A gente vai fazer desse outro jeito. E esse jeito é o ID. Então, a gente, no nosso HTML, a gente vai colocar ID submit. E aí, para selecionar ele no nosso CSS, a gente usa hashtag. Então, só para lembrar. Aqui a gente está usando ponto, tá vendo? Ponto, o nome da nossa classe, que a gente colocou no nosso HTML. E aqui a gente está usando hashtag, o nome do nosso ID, que a gente está usando aqui. E mas tá, usei o ID, usei a classe, qual que é a diferença dos dois, né? A ideia é que a classe, ela deve receber um grupo, sabe? E o ID deve representar uma tag. Só que no funcionamento, é a mesma coisa. Então aqui a gente tem um exemplo aqui. No funcionamento é a mesma coisa, sabe? Elas vão funcionar do mesmo jeito, tanto CSS quanto HTML. Só que é uma convenção de que um ID é algo único. É só uma coisa, sabe? É um identificador mesmo, entendeu? Você não tem outra pessoa com o seu CPF. Porque o CPF é um identificador, entendeu? A classe não. A classe já é um conceito de uma classe, entendeu? Um conjunto de pessoas, um conjunto de coisas, um conjunto de tags. Então é isso que a gente faz. Então se a gente quer colocar um estilo em todos os títulos, a gente pode criar uma classe título e colocar esse estilo. Ou se a gente tem um título principal, colocar um estilo só nele,
a gente cria um ID, título principal, e coloca só nele. Beleza? Você pode voltar rapidinho, como é que se usa a classe do HTML? Aqui, assim. Ah, tá. Dá pra ver? Você coloca a propriedade, são propriedades, né? Que a gente comentou na aula passada, atributos, né? Toda tag tem os seus atributos. Assim como o ID que a gente colocou na aula passada, para você voltar o link, a classe também. Você coloca atributo class e o valor dela. Sabe? Assim como o ID, sabe? Que a gente tem feito antes, o ID e o valor dele. O ID, então, é. Hum. A gente entende muito bem Ele é diferente. mais específico. Tá, e a classe é. Ó, o sentido. Na funcionalidade mesmo, na funcionalidade, não tem diferença. Eles funcionam iguais. Só que é uma convenção. Como que a gente vai usar um ID? Eu posso colocar vários IDs de título principal no meu HTML. Eu posso fazer isso. Mas isso não é legal, sabe? O ideal de quando você vê um ID é você falar, pô, o cara criou um ID, então ele está utilizando uma única coisa. Porque é o identificador, sabe? Você identifica uma coisa, você não identifica um grupo de coisas. Sabe? A classe não, a classe está identificando uma galera, sabe? É um conjunto daquelas classes. Se o senhor não usar nenhum dos dois, ele considera tudo. Tudo que está com H1, por exemplo. Isso. Naquele a gente pega todas as tags. Aqui a gente pode pegar e colocar essa classe título numa tag H1, mas eu posso colocar numa tag button, por exemplo. Entendi. Eu posso usar em qualquer tipo de tag. E aí o ID você usa preferencialmente para uma coisa. Uma coisa só. Você pode pensar como uma extensão da classe. Tipo assim, você tem uma página e tem vários botões. Mas tem esse único botão que está no canto. Que é o botão tem que ser principal. menor. Aí você coloca, tipo assim, ID, botão escroto do canto. E aí você vai lá, seleciona o botão escroto do canto Exatamente. e mexe nele. Entendeu? Ou principal também, né? Mas, a nomenclatura é questão do que está escrevendo. Caraca, hein? Foi fundo. Aham. É tipo singleton? Não, vai. Não, vai, não é singleton. Porque a ideia do singleton é que todo lugar eu vou usar mesmo. Cara, não sei. É porque também. Tem muita orientação a objetos, sabe? Não é programação. A gente não é programação, então é difícil comparar, sabe? Mas a ideia de ser somente um. Esse conceito do singleton aí. É isso. Vocês vão ver isso, cara. Quem não entendeu a pergunta, vocês vão ver isso, eventualmente. Não quero. Ah, é legal, pô. Pior é legal, para. Tá, enfim. E agora a gente pode resolver o problema dos botões. Abri outro link, tá? Não precisa. Como que a gente pode resolver esse problema dos botões agora? Agora, Ah, coloca pra você SVN. ó, já tem um ID aqui, né? Sim, Fica, sei lá. Vou botar um pontinho antes. Tira o nome botão e coloca a hashtag. Ponta. Não, é. Não, Isso aí é. Ponta. Não, ponta classe. Ponto é claro. Botei classe, eu tô usando ID, isso. Hashtag funciona. Hashtag Tem que cancelar. cancelado. Canceladíssimo. E aí eu deixo ele a cor que eu quiser, né? Ah, coloca depois? Ah, tá. Acho que nesse caso tanto faz, né? Se o hashtag cancelar tiver antes, ele funciona de qualquer jeito, né? Vamos ver? Vamos Vamos ver. ver. Pô. Gosto de prática. Deixa eu mudar isso aqui então. Esse aqui já tá. A ideia é que o outro botão fique azul, né? Então vamos deixar ele azul. Pronto. Então falou, ó, todos os botões vão ficar azul. Menos o cancelar. Beleza? Aí fala, pô, e se eu fizer o contrário? Vamos ver. O cancelar continua vermelho. O outro continuou azul também. Todos os botões colocou azul. Mas ele falou, pô, você está identificando o cancelar para colocar vermelho. Então vou lá colocar vermelho. É verdade que vocês só estão sobrescrevendo as coisas. É. Como assim? As coisas ali do botão, do geral do botão, ainda estão funcionando. Só que só o background está sendo sobrescrito. Se eu colocar aqui color, por exemplo, qualquer outro valor, então green, por exemplo, eu mudei a cor das duas coisas. O que eu estou fazendo aqui, nesse primeiro valor, é o que a gente chama de sobrescrever. A gente está sobrescrevendo o valor que eu determinei aqui de uma maneira mais geral. Isso é o conceito de especificidade, sabe? Porque aqui eu estou falando, todos os botões têm isso, tem a cor azul. Só que aqui eu estou falando, tipo assim, mais especificamente, o botão com ID cancelar, ele tem a cor vermelha. Então ele fala, pô, se esse cara é um ID, então ele é mais específico. Então eu vou dar prioridade para esse cara. Vou falar sobre isso depois, mas é esse conceito.
ele continua sendo um botão. Então, todos os outros estilos aqui ainda se aplicam a ele. Entendeu? Essa é a ideia. Então, aqui eu poderia, por exemplo, sobrescrever também o color aqui. Color, colocar aqui, esse vai ter a cor branca. E aí fica só nesse. Esse aqui continua. Mas a borda, por exemplo, redonda, que eu estou definindo aqui, ainda está aplicada nele. Entendeu? Ele está pegando todos esses estilos e sobrescrevendo aqui o que eu defini para ele. Uma coisinha. Se você colocar embaixo, não tem diferença? Se trocar a ordem? Não. Nesse caso, não. E, por exemplo, tem ID e classe. Se um item tiver ID e classe, qual deles tem mais prioridade na hora do CSS? A pergunta que você tem que fazer, a gente vai falar sobre isso, mas eu vou adiantar. A pergunta que você tem que fazer é qual é mais específico. Por isso que a ideia do ID ser um cara único é importante, porque ele é o mais específico. Quando o CSS olha, ele vai falar o mais específico é o ID. Então, eu vou colocar a cor que está no ID. Então, a gente pode fazer isso aqui, por exemplo, para te mostrar. Então, aqui vamos colocar aqui, ó, criar uma classe botão, que vai ter nesses dois. Eu vou criar até um outro botão que não tem nenhuma das classes. Não tem nada. Então vai ser só um button. Vou chamar de outro, porque eu não estou criativo. Button aqui. Beleza. Foi. Deixa eu mudar isso aqui para o white, só para eu conseguir ler aqui de cada um. White, isso aqui. Então, que nem você falou, né? Eu tenho uma classe. Então eu posso usar essa classe aqui com um ponto, né, para selecionar a classe e colocar aqui background color green. Por que ele mudou e voltou? Como assim? Ele ficou meio quadradão e depois voltou. Provavelmente ele ficou quadradão, eu não entendi também. Qual quadradão? Você abriu, você colocou ponto botão, aí ele bugou tudo e ficou quadrado. Ah, é porque provavelmente ele deu erro de CSS, sabe? Isso aqui eu acho que deve ser algum erro de... Tá vendo? É que isso aqui é um erro de escrita. E aí ele falou, ele bugou essa parte de baixo, tá vendo? Ele não tá conseguindo ler essa parte de baixo. O único que ele leu foi esse de cima, tá vendo? É até legal, ó, tá vendo? Ó, tá com borda, a borda não tá redonda, tá ligado? Os outros não estão com cor de fundo, porque na teoria eu buguei aqui. Eu entendi. Enfim. Mas aqui é um bom exemplo. Então, eu tenho um ID cancelar, uma classe botão, e eu estou pegando também todos os botões. Lembrando, o outro, ele só tem botão. Ele só tem a tag, não tem nenhuma classe no ID. O cancelar, ele tem a classe botão e o ID cancelar. E o aceitar, ele tem só a classe botão. O que acontece? O CSS falou, beleza, qual é mais específico? O ID. Então, o cara que tem o ID vai usar o ID dele. Qual que é ainda mais específico? Ter a classe ou ter o nome da tag? Ter uma classe. É mais específico do que ter um nome de uma tag. Então, esse cara aqui que é um botão, mas também tem a classe button, tem a classe botão, ele vai pegar e usar esse estilo da classe. Você está vendo que o ID ele sobrescreveu até o da classe. Ele sobrescreveu esse ponto botão aqui. Se eu tiro esse D aqui do HTML, tiro esse D cancelar, ele ficou verde, tá vendo? Porque ele é da classe botão, que fala verde. Beleza? Pô, cara, eu tô confundindo muito. Eu deveria ter feito o seguinte, ó. Classe verde. E vai ficar mais fácil de ler. Classe verde e ID vermelho. Pô, olha só que confusão que eu tô criando aqui na hora de falar. E classe verde. É isso, pronto. Então eu tenho uma classe que dá a cor verde para ele e tem um ID que dá a cor vermelha. O cara que tem um ID e a classe, ele fica vermelho, porque é o ID que está determinando. O cara que tem só a classe, ele fica verde. O cara que não tem nenhum dos dois, ele pega a definição para a tag. Beleza? Alguma dúvida? Preciso explicar? Questão? Vou ter um slide que a gente vai voltar especificamente. Mas respondi a dúvida? Sim. Então, é o próximo slide. E é exatamente isso. Quando a gente tem duas tags que conflitam, então no caso ali, tinha três classes que estavam definindo a cor de fundo. Ele vai procurar qual é o mais específico, dando prioridade para o ID, depois para a classe, depois para o nome da tag. Beleza? Essa é a ideia.
Então aqui a gente tem o mesmo exemplo que a gente fez. Então a gente definiu um H1, falou que a cor vai ser vermelha. Definiu uma classe, falou que a cor vai ser verde. Definiu um ID, falou que a cor ia ser azul. E o resultado, a cor ficou azul. Porque o ID fala mais alto. O ID é mais específico. Essa é a ideia. Só verdade. Aí tu não sabe o que é Luiz, pô, fica meio estranho. É, entendeu? Tipo assim, é porque... Sabe por que eu não mudei? Porque eu tenho que tirar auto-pinch isso aqui, fiquei com preguiça. Aí eu ia colocar JP, pô. Não tem o Luiz aqui pra zoar ele. Enfim. Se vocês forem na reunião, vocês vão conhecer o Luiz. Que é lindo. Quem que era? Oi? Quem que era? De óculos que tava com o tirante. Sentou na sua esquerda. Tá do seu lado. Então tá. Que seletor é esse? Você faz mal em cima. Ó, caralho. Mas quando eu passo mal, em cima do quê? Ó. A cor ali ajuda, né? Dá pra ver que o A e o resto estão de cores diferentes. Então você pode assumir que são cores diferentes. O A é o nome de uma tag, né? Que vocês usaram. Tag âncora, que a gente usa pra colocar link. E aí, como ele falou, o hover, ele tá falando pra quando eu passar meu mouse em cima. Você precisa colocar o. Como é que é? Isso é HTML. Ah, Isso aqui eu estou escrevendo CSS, beleza? Eu estou supondo que tem um HTML que tem uma âncora já, sabe? Que nem o site que vocês fizeram para a primeira questão, sabe? Ele tem, vai lá, tags âncoras, e aí no CSS eu vou colocar essa regra, beleza? E aí se define um estilo para quando eu passo o meu mouse por cima. Isso é chamado de pseudo-seletor. São seletores que não definem uma tag, mas um estado da tag, um momento da tag. Ok? Então aqui, por exemplo, eu não estou falando que todas as tags A vão estar com a cor de fundo vermelha. Eu estou falando que a tag A vai estar com cor vermelha quando eu passar o mouse em cima dela. E aí isso permite a gente fazer coisas como esse daqui, por exemplo. Ó. Então, quando o mouse fica por cima, ele toca a cor de fundo. Quando ele clica, ele pressiona o botão. Né? Isso é feito só com seletores. Eu posso, por exemplo, usar o hover para passar por cima. O Active para mostrar quando eu estou clicando. O Visited, por exemplo, é para quando eu já visitei um link. Então, se eu tenho um link que eu já visitei, eu posso trocar de outra cor. É por isso que quando você entra no Wikipedia, por exemplo, se você clicar em um link, ele vai ficar roxinho. Porque ele tem a propriedade Visited, que fala para ele que a cor do visitado é diferente da cor da tag da âncora normal. Quando você clica na hora que ele fica vermelho por 5 E quando você está clicando, ele fica vermelho, que é o Active. Então... É o padrão. É o padrão, na verdade. Mas o Wikipedia é o melhor exemplo para se fazer. Mas, enfim, a gente pode abrir lá, vai. Não fazendo nada. A aula nem atrasou para começar hoje, né? Wikipedia B-News, que tem o CodeLab no fundo, tá? Ó, então vamos ver o Wikipedia. vamos criar um Wikipedia. Cadê os desenvolvedores de Wikipedia? Vai lá embaixo, tem um grupo de atenção. Ah, caramba, já não tá quanto é aqui, ó. Code. Ah lá, fala dele, pô, fala dele. Fala dele. Ó, agora, por exemplo. Tá vendo, ó? Tô clicando. Ó como é que muda a cor. Já errou, hein? Cara, que professor é esse? Se eu abrir ele em uma outra aba, tá vendo que ele tá com outra cor? Esse é o Visited, ó. É pra saber qual que eu já visitei e qual que eu já não E visitei. o hover é o underline. O hover é um underline, tá vendo? Quando eu passo por cima, ele fica com esse tracinho. Isso é o hover. Além de mudar o formato do mouse. É isso aí. Boa. Então, você pode pôr vários seletores juntos, tipo hover, aí tudo não lembra. Você pode concatenar eles. E isso aí é o próximo nível deles. No mesmo CSS, né? Ou você tá falando... Tudo no mesmo, o A, ponto over, ponto A, tipo, não. Você pode, tipo assim, você pode complicar muito. Tipo assim, Dá pra fazer isso? Nem sei dá. se fazer. Você tem vamos supor que você tem um HTML que você tem, tipo... Cara, Você quer que liga a luz pra vocês verem a tela? Você consegue ver? Peraí. Deixa eu usar esse aqui e vir pra cá. Cara, eu tô com medo de apertar aqui e desligar o projetor. Acho que não se liga, não. Tá bom. Então, assim, como é que você tem um HTML? Ele é assim. Ai, droga. Ele tem uma div e... Imagine que as tags estão fechando aqui embaixo, tá bom? Tem uma div e dentro dele tem uma âncora e aí dentro dele, ainda por cima, tem um IMG. E aí você vai abrir o seu CSS lá e suponha que isso aqui acontece 500 milhões de vezes no seu código
uma div com uma A, que por algum motivo tem um filho imagem, e você quer selecionar esse específico, que é a única âncora que tem um filho imagem. Você vai lá no CSS e você pode fazer um bagulho tipo assim, div A img, porque é a tag imagem que é filha de uma âncora que é filha de uma div. E assim, você pode fazer isso Isso no CSS. no CSS. E aí você abre aqui e você bota color. Eita, meu Deus. Color red. Gente, quando eu falei que essa câmera é um pouco não burra, não é tanto. Porque, por exemplo, agora ela tá focada em mim, que tô quieto no meu canto. E que tá ignorando o Otávio. Já estou acostumado. E aí você pode fazer isso, sabe? E depois eu vou passar para vocês. Tem uns seletores muito específicos. Tipo assim, selecione o último filho, ou o N filho de baixo para cima, ou o N filho de cima para baixo, e você consegue sim concatenar para fazer umas coisas extremamente específicas. Ou você pode colocar o ID. Tipo assim, Não, Não, pode falar. pode falar. é só, tipo assim, ali mostrou o active, o over, dá pra concatenar esse? Sim, porque quando a gente fala seletores, seletor, aquilo é um tipo de seletor, é uma opção do seletor. Isso daqui é seletor de tag, ou seletor de elemento. Mas você poderia colocar um seletor de classe aqui no meio. Então, tipo assim, a div que tem um filho botão que tem um ID de imagem, entendeu? E você pode ir brincando com isso, para selecionar a coisa que você quer. Só que 80% das vezes isso dá muito errado, e dá muito trabalho, e você vai fazendo tentativa e erro. Você vai É mais fácil você só fazer com classe, ou fazer com ID. Imagina que você faz o que você falou, né? A.hover e aí ponto .active. Você tá falando para ele que você vai colocar um seletor que é quando o cara tá passando por cima e tá ativo, quando o cara tá clicando. Toda vez que o cara clicar em algo, ele já vai estar por cima. Tipo, em alguns casos é até redundante, sabe, falar disso. Mas fica mais complicado. É melhor vocês fazer um A-hover e um A-active, sabe? Fica mais fácil de fazer assim, tá ligado? Enfim, mas aqui eu queria só mostrar o que ele falou na questão do filho, que é algo mais complicado, mas dá para mostrar mais fácil aqui. Então eu tenho uma div que ela tem 2 links dentro dela, e aí eu fecho essa div, e aí eu tenho um link, um terceiro link, beleza? Fora da div. Tá fora da div. Tanto que ele tá em outra linha, beleza? Isso que ele deu pra É um divisor. Então, que nem, por exemplo, ele fez uma casquinha aqui, ó. Ele dividiu os links que estão dentro da div. Caralho. Calma. Ele dividiu os links que estão dentro da div e os links que estão fora, tá vendo? Ele colocou todos numa mesma linha e o outro colocou fora. Poderia só escrever link 1, link 2 e aí BR. Poderia, mas, por exemplo, se eu quero colocar uma cor de fundo só no link 1 e no link 2. Tipo, na linha do link 1 e do link 2. Como é que eu poderia fazer isso? Agora a mágica da div. Eu posso colocar isso na div. Ela é só uma divisória simples. Mas agora, com certeza, não é só uma divisória simples. Ela pode ser uma divisória que tem um efeito especial. Que tem uma cor de fundo, que tem uma cor especial. Se vocês estiverem ali, vão ter uma cor de fundo especial. Vão ter uma borda, vão ter alguma coisa assim. Entendeu? A div ela é boa. Quando a gente está falando só de HTML, ela não faz tanto sentido. Sabe? Quando a gente vai além, que é aí que ela evolui e começa a ser útil pra gente. Mas, enfim, só para mostrar, eu posso, por exemplo, pegar um A e colocar a cor dele para ser vermelho, para todo mundo. Esse afeta todos. Se eu quisesse colocar só nesses dois aqui, como é que eu faria? Da div, que você coloca na div. Pode fazer isso também. E você colocou A, color, red e foi tudo. Porque todos são âncora. Porque os três são âncora, tá vendo? É uma âncora dentro de uma div. Então, beleza, posso colocar dentro da div, né? Tá certo. Ó, então tudo que tá dentro da div vai ter cor vermelha. Mas e se eu tiver um parágrafo aqui? Eu tenho um parágrafo. O parágrafo é vermelho também. Porque tudo que tá dentro da div é vermelho. Mas eu quero só os links dentro da div. Como eu posso fazer? Você separa em 2 divs. Você pode, mas aqui para explicar aquela parada, você pega div A. Então você está pegando todas os As que estão dentro da div.
sabe? Você está fazendo meio que a árvore, você está fazendo um caminhozinho. Então, Que é o que o Otávio explicou ali. exatamente, é isso que ele explicou. Que eu expliquei parecendo um maníaco falando de abstração. A filha da div. Exato. Isso, todos os atos são filho da div, entendeu? E aí o A que não é filho da div... Esse terceiro aqui, que também é um link, mas ele não pegou esse tipo, porque ele não está dentro de uma div, tá vendo? Tem duas divs. Oi? Tem duas divs. Se eu coloco outra div aqui embaixo, envolvendo esse A, Não necessariamente envolvendo, mas com outra coisa dentro. Outra coisa dentro. Ah, aí Outra você... coisa também vai ficar vermelho? Não. A menos que seja uma âncora, não. Não, mas tipo, uma âncora dentro de outra div. Isso Sim, não tem nada a ver com esse porque- negócio vermelho. Porque aquele é um seletor de tag. Então qualquer div que aparecesse ia ser selecionado. Porque é uma tag. o setor de tag é assim. Então, qualquer âncora que for filha de uma div, for filha direta de uma div, Vai colocar todo vermelho. vai pegar vermelho. Então, imagina que eu tenho aqui várias divs, várias divs, e aí no final tenho mais um div A, e aí eu coloco aqui o A. Esse também é uma tag A que é filha de uma div, né? Então, ela também vai ficar vermelho. Essa é a ideia. Você tem que especificar todos os CSS. E que assim, nesse caso, por exemplo, suponha que você tem 8.000 As. Aí nesse caso é mais fácil você selecionar div A e botar a cor do que você ir lá e botar uma classe em cada A, dentro de cada tag e selecionar toda a classe. Mas outras vezes é mais fácil você só meter a classe ao invés de selecionar por filho. É meio bem situacional. Isso aqui fica mais... Olha, eu que tô lendo agora, tipo assim, imagina que você aleatoriamente vai ler esse código várias vezes. Então, todas as tags A que são filha da div vão ter esse estilo. Beleza, calma que eu tô com o mouse no lugar errado. Tá. Eu vou ter que ir no HTML e procurar a div, procurar A. E aí aqui a gente tem um HTML super simples, né? HTML com um filho só. Mas vocês que fizeram um HTML, vocês sabem como é que é. O negócio vai aumentando, vai tendo vários filhos. Então, no HTML grande, isso acaba ficando maluquice, sabe? Você vai se perder em algum momento, você vai utilizar algo que você não deve. Então, o ideal é você criar, por exemplo, toda vez que eu quero colocar, eu vou colocar classe vermelho, por exemplo. E aí eu vou fazer a mesma coisa com o de baixo. E aí aqui eu posso colocar, em vez de fazer isso, eu coloco o ponto vermelho. Aí aqui eu já sei, ó, quando eu for no meu HTML, tudo que tiver a classe vermelho vai estar assim. Então eu posso dar só um Ctrl F vermelho. Já sei quem está tomando esse estilo, sabe? Fica mais fácil para quem está lendo, sabe? Quando eu uso a classe para especificar alguma coisa. Mas você pode fazer naquele esquema também. Vocês provavelmente vão ver por aí alguém usando esse estilo, mas não é uma boa prática. Enfim, alguma dúvida? Você só mandar o código, esse código bem. Sim. Um HTML, acho que eu sou quando fez o serviço. Uhum. Quando você quer dar uma ideia, uma classe para vários elementos, você tem que ficar entrando no tag de cada um, de um jeito assim. Ah, sim. Volta lá, assim. Uhum. Você teve que botar no HTML, tipo, a classe vermelha e a classe vermelha. Tipo, tem como fazer entre essas linhas, eu quero classes todos que você viu. Não, até porque acho difícil os casos que você vai ter que fazer isso, sabe? Tipo assim, normalmente a classe vai tipo assim, pô, esse cara tá vermelho, esse cara aqui de baixo vai estar vermelho. Então, tipo assim, não faz muito sentido ter isso. Sabe? O ideal você quer falar, putz, vamos ter que ficar escrevendo toda vez? Ah, pô, pega. Pronto, sabe? Tipo, já tá todo vendo, sabe? Mas você tem que escrever cada um que tiver a classe, tem que colocar a propriedade de classe. Não tem jeito de falar, tipo assim, esses aqui vários vão ter classe. Não. Tem que ir um por um falando classe, um por um falando o ID dele. Beleza? Essas coisas que pouco você tem de escrita geralmente estão em framework, assim. Tem umas mecânicas muito específicas de cada framework que você fala, tipo assim, gera uma lista e aí você bota um contador e aí para cada um ele bota o contador e ele já faz, tipo, várias tags com vocês. Se você quer fazer isso, você pode criar uma div. E aí, tipo, imagina aqui, né? Eu tenho vários negócios. E eu não quero ter que ficar copiando classe de todos, né? Aí eu posso simplesmente pegar essa div que está em volta deles e colocar eles com um ID tipo vermelho. Vou ter aqui um ID igual. E aí, em vez de cada um ter uma classe, posso pagar essa classe já. Aí fala aí que não fiz merda. Pronto. Aí não tinha que ser sem hashtag? Ah, é verdade, sim, hashtag, né? Coloquei a hashtag aqui. Boa, valeu, tinha esquecido disso. Mas enfim, e aí? Eu vou aqui, tira esse aqui de
e faço vermelho. Então, eu pego... Então, tipo assim, o jeito de fazer isso é você usando uma div para separar esse conteúdo. Tá vendo? Desse jeito, eu não tem que fazer uma classe enorme, com cada um colocar uma classe. Eu posso criar uma grande div, colocar o estilo nessa div, e aí a herança vai cuidar disso, sabe? Porque a ideia do CSS é que ele é essa árvore, né? Então, todo estilo que você coloca no pai, o filho também recebe. Entendeu? Então, se eu coloco uma grande div aqui em volta, falando que, tipo assim, que a cor de fundo, vou fazer isso. Div, que eu vou chamar de background. E aí eu fecho essa div aqui embaixo. É uma div que tá todo o meu código, né? E aí eu posso pegar aqui e falar, tipo, background, color, black. Black. Enfim, e aí ele passou para todos os filhos dele essa propriedade, sabe? Essa ideia de ter a herança. Se você quiser agrupar ele, você pode usar a div para agrupar, que nem a gente tem falado aqui. Mas enfim, você pode não complicar também, fazer a classe também, vai dar certo, sabe? Cada um com a classezinha bonita, que a classe serve para identificar mais de um também. Então, para Volta? Ah, classe, a gente tem que usar o ponto e o nome da classe. Uhum. E o ID é hashtag e o nome do ID. isso aí. Essa regrinha aqui. Cadê? Nossa, como volta. Aí, aqui. Tá vendo? Então aqui eu tenho uma classe, ponto título. Ali eu tenho o ID, hashtag título. Beleza? É isso. Essa é a ideia. E voltando para onde ele estava. Resumão, né? Então, podia ter ficado aqui, que eu ter respondido essa dúvida também. Então, quando eu quero selecionar pelo nome da tag, eu coloco só o nome da tag, normal, H1, ou button, ou qualquer nome de tag, né? Ou div. Quando eu quero selecionar uma classe, eu coloco ponto, ID, eu coloco a hashtag, e pseudo seletores, por exemplo, quando eu passar por cima de uma âncora, eu uso o hover. Acabou que eu não usei o hover no exemplo, né? Mas teve outras dúvidas, a gente esqueceu do hover. Beleza, então vamos usar o hover, só porque esquecemos do Você exemplo. pode botar o hover padrão no botão, mas ele é meio chato. Nossa. Pô. A gente vai ter aqui um botão aceitar. Fecha. Botão. Eu vou fazer um bem rápido, só pra gente conseguir aqui. Então eu quero simplesmente que meu botão tenha um background color de... Ó, eu escrevendo verde normal. De verde. E aí, quando eu passar por cima dele, eu quero que ele fique... Não, eu escrevi errado? Ah, eu escrevi errado, calma. Isso. Show, valeu. E aí aqui eu coloco um background, agora é certo. É isso. Só vou mostrar o exemplo, né? Então, fica vermelho. E vocês podem mudar qualquer atributo com o hover. É. Não precisa ter só corzinha. Vocês podem tipo, botar para a borda arredondar, para aumentar de tamanho, mudar a cor da fonte. Então vamos fazer, por exemplo, ele ter um preenchimento de 100 pixels. Por exemplo. E vai ficar bem bizarro. Nossa senhora. Quando eu tô por cima, ele tem um preenchimento grande, tá ligado? Quando eu saio... Tudo que você pode criar no CSS pode acontecer quando você passa o mouse em cima ou quando você clica. Aí você quer ver um negócio da hora? Calma aí. Tem que mostrar isso aqui pra mim é sensacional, pô. Meio segundo. Então vamos colocar uma... Ó. Oxi. Calma. Ih, Será que não tá carregando? acho que é no hover, não? Será que é silêncio? Eu tô viajando. Ah, moleque, ó. Olha. Esse transição fala assim, toda mudança que eu tiver no meu CSS, aplica uma transição. Então ele vai fazer essa transição em 0,6 segundos. É isso que eu tô, tá vendo? Esse valor aqui é 0,6 segundos. Então sempre que tiver uma mudança, vai ter isso. Vai ter uma aula no YouTube só sobre isso. Animações de CSS. Enfim, a gente tem uma aula no YouTube que fala só sobre como animar o seu CSS e deixar ele mais dinâmico assim. O transitor é só
a pontinha do iceberg de como deixar ele animado, sabe? Tem muita mais coisa pra fazer com o CSS que deixa o site legal. No próprio CodePen, se você procurar por animação, vocês vão ver que tem uma galera fazendo maluquices com CSS, sabe? Só HTML e CSS e tem um cavalo correndo, e depois vem a lua e o caralho a quatro. É incrível, sabe? O que a galera faz. O que dá pra fazer com CSS. Não é o JavaScript que chama as coisas dinâmicas? É porque não é dinâmico, né? Então, assim, se trata da interação do usuário como eu vejo ele. O JavaScript ele vai deixar mais dinâmico e vai permitir o usuário interagir no sentido, tipo assim, quando eu clico nesse botão, esse botão vai fazer uma coisa. Sabe? Agora eu clico nesse botão, ele não faz nada. E eu não consigo fazer nada com HTML e CSS. Sabe? O JavaScript vai pegar aqui, por exemplo, eu clicar nesse botão e esse botão vai fazer aparecer algo na tela. Entendeu? Ou vai fazer eu mandar uma informação para o meu back-end, para o meu servidor. Sabe? Vai fazer eu mandar uma mensagem. É o JavaScript que faz isso. Sabe? Por isso que a gente fala que ele fica dinâmico, porque você está conversando, sabe? Já você conversar com as coisas terem funcionalidade, de verdade. Dá pra pensar que a dinamicidade oferecida pelo CSS, ela é só visual. É. Se eu quero as coisas se mexerem, mas acaba aí. É isso aí. É só visual, sabe? Dá pra você colocar, tipo, um hyperlink no botão? Você clica, você vai colocar um link? Só isso. Dá pra você botar, na verdade, ó. Isso talvez seja legal. Mostrar? Barra. E aqui eu vou colocar o href. Vou colocar um link aqui, né? Desse jeito aqui. Quando eu clico no botão, nada. Quando eu clico no link, ele abre. Ou eu posso... Eita, isso aqui é gambiarra, hein? Isso aqui é gambiarra. Não, finge que eu não fiz isso, tá? Gambiarra. Eu posso envolver o meu botão com um link. Enfim. Aí o que eu fiz com o meu HTML? Eu tô falando, tipo, eu tenho um link e dentro do meu link eu tenho um botão. Entendeu? Então, se eu clicar no botão, ainda é um link. É um link? Aí. Enfim. Isso é uma boa prática? Não é uma boa prática. Não façam isso. Muito feio. Muito feio. Mas dá pra fazer. Qual a diferença de você pôr o transition lá no botão ao invés de no... Essa é uma pergunta. Se eu colocar no transition no hover, ele vai se aplicar, a transição vai se aplicar só para o hover. Só para quando ele estiver nesse estado. Entendeu? Por exemplo, caramba, como é que eu... Recarrega a página inteira. Ai, droga. Eu não vou perder esse código, não? Vai. Aperta na página do CodeLab. Pô, vocês falam isso depois que eu... Ah, tá. É que isso não aparece na minha tela. Aperta na página do CodeLab. Aham. Agora pode para voltar lá em cima. Uau. Enfim. Mas não, beleza. Ele já tomou esse susto já. Elite intelectual. Eita, muito CodePen, cara. Quando eu passo pro hover, tá aplicado. Mas quando eu tiro, ele tá sem o hover. Então a transição não existe dentro do botão. Entendeu? Essa é a ideia. E aí, por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, um active, por exemplo, que é quando eu clico, ele não se aplicaria. Entende? Então, aí, o ideal de colocar o transition é dentro do seletor e não do pseudo-seletor. Colocar na tag estática. Assim. Na parte estática. Seja a tag, seja o ID, seja a classe, mas não no pseudo-seletor. Beleza? Vamos lá. E aí, isso é uma curiosidade, porque teve essa pergunta na última aula, mas assim, não é nada muito além. Quando a gente está vendo no CodePen, que a gente falou, tipo assim, tem aqui o lugarzinho onde eu coloco o meu CSS, o lugarzinho onde eu coloco o meu HTML, mas no mundo real, como que a gente faz? A gente tem um código HTML e a gente tem duas maneiras de colocar um CSS lá dentro. A gente pode usar ele internamente ou externamente. Então aqui, por exemplo, eu estou naquela parte head, que é o que com os metadados, é o que a gente não vê na tela, como a gente falou na última aula. Eu estou definindo aqui que tem uma tag estilo, e aí dentro dela eu coloco o CSS, que vai ser aplicado na página. Ou eu posso também fazer ele externamente e fazer um link para ele. Então eu crio um arquivo e ligo ele e crio um link para ele no nosso HTML. Então aqui eu tenho um link que ele é do tipo StyleSheet, que é uma folha de CSS, assim.
E aí, o direcionamento dele, né? Style.css, o nome dele. Beleza? Isso aqui é mais curiosidade, porque surgiu essa dúvida na última aula, como que a gente faria isso. Mas, por enquanto, usando o CodePaint, não precisa se preocupar muito. Depois a gente vai fazer isso na prática e vai ficar mais claro de como fazer isso. Beleza? Mas só para mostrar também que, tipo assim, usando interno ou externo, o resultado é o mesmo, sabe? É o mesmo estilo mesmo, CSS. Eu tenho uma dúvida, que eu lembrei que é mais sobre a aula passada. Tranquilo. Tipo, quando você aperta o F12, aparece do lado umas códigos, entre aspas, né? Isso é o inspecionar. Isso. Aí, tipo, se você editar ele, vai mudar a página que você tá vendo, certo? Mas, tipo, só pra você, né? Não no site no geral. Isso, porque isso. o back-end não tá mexendo. Isso. Né? É porque toda vez que você... O que acontece? Toda vez que você acessa uma página, você vai um pouco mais além, tá, galera? Mas, enfim, fica aqui. Se não entender, tá tudo bem. Vou explicar isso depois mais detalhado. Toda vez que você entra numa página, o seu computador está fazendo uma requisição para o servidor pedindo pela URL. Então, eu estou pedindo para o grande servidor, ó servidor, www.google.com, sabe? E aí ele devolve para mim um HTML. E aí esse HTML que ele devolveu é o que está no meu inspect. Se eu mudar o HTML dentro do inspect, eu estou mudando o HTML que ele me deu, sabe? Se outra pessoa vier perguntar, ele vai responder, tipo, não é o meu HTML que está com ele, sabe? Ele me deu uma cópia desse HTML. Então eu posso fazer o que eu quiser com esse HTML, sabe? Porque quando outra pessoa entrar, outro mero mortal entrar e pedir, por favor, www.google.com, ele vai dar mais um HTML para ele, sabe? E se você, tipo, fechar a página e abrir de novo? Aí... Ele vai fazer uma nova, de novo, ele vai pedir de novo, www.com, e aí daí vem de novo o HTML, sabe? Então, é isso que você falou, né? Isso não muda no servidor. Então, quando alguém faz aquisição de novo, quando alguém entra na página, faz aquisição, vem um novo. Você sabe se, tipo, qual a quantidade de dados passada é a quantidade de coisa que você pôs no HTML? Tipo assim, muito mais pesada é uma página do que a quantidade de figurinhas no HTML? Cara, isso aí é uma discussão... Atualmente, tem muitos fatores do porquê uma página é ou não pesada. A maioria dele está no JavaScript. Isso é algo que você vai ver mais dentro do... Quando você for ver, estudar do framework, enfim, né? Você vai ter mais essa preocupação de que é um pesado ou não. Mas, por exemplo, páginas com mais JavaScript são mais pesadas. Porque HTML é só, como a gente falou, é só um markup, sabe? É só um LaTeX, sabe? É só uma maneira de escrever as coisas. Então HTML é leve, é de boa. CSS é só um erro de... Tipo, não tem lógica, não tem loop, não tem nada, sabe? Então, para ele é de boa ler. Agora, páginas com mais JavaScript, elas ficam mais pesadas por causa disso, sabe? Porque o browser, ele tem constantemente que estar rodando aquele script. Beleza? Esse é um pouco mais avançado, mas é uma boa pergunta. Enfim. Bom, eu vou falar um pouco agora da unidade de medida e depois falar um pouco do box model, que eu vou explicar o que é. Mas para falar do box model, eu acho que é bom estabelecer um pouco as unidades de medida que vocês podem usar dentro do CSS. E essas são algumas delas, eu acho que são todas elas, na verdade. Então, PX, que são pixels, como unidade de medida toda. Vocês podem pensar neles como centímetros, como metros. Um pixel vai ser um pixel no seu celular, ele vai ser um pixel no computador, na web geladeira smart da Samsung. As coisas vão ocupar exatamente um pixel. Então, geralmente é uma boa ideia você usar muitos pixels. Porque, por exemplo, você quer que o bagulho fique no meio da tela. E aí você, na sua tela, que é 720, que é tipo 1080 de largura, você bota, 500 pixels pra cá, vai ficar no meio mais ou menos, papo, acabou. Só que aí o cara abre no celular dele e 500 pixels pra esquerda é tipo, aqui, fora o celular. Porque o celular tem 200 pixels de largura. 300 pixels de largura. Exagerando um pouquinho, tipo, e não vai aparecer. Então, nesse caso, você quer usar algumas dessas outras medidas aqui, que são medidas relativas. Elas não são medidas absolutas. Em vez de elas estarem em metros, centímetros, quilômetros, alguma coisa assim, em pixels, elas falam assim, qual que é o tamanho da tela desse cara? E aí ele pega o tamanho da tela, no caso desses dois, ou o tamanho do elemento, e ele posiciona relativamente a isso. E esses aqui, eles são medidas de tamanho de fonte, na verdade. Só para voltar mais um pouco, a gente está falando disso porque a gente está falando de tamanho de distâncias. Distância. No CSS, sabe? A gente não pode falar
porra, deixa esse botão aí do tamanho de 3 centímetros. Às vezes você entende, isso fica 3 centímetros. 3 centímetros num PC é uma coisa, 3 centímetros no celular é outra coisa. Não consigo saber que é 3 centímetros. Exato. Então, a gente precisa definir como a gente fala com ele. E essa é a maneira que a gente diz distâncias para ele, sabe? E aí, como ele falou, o pixel é uma parada fixa. 500 pixels é 500 pixels em qualquer lugar. Sabe? Tanto que quando você está jogando, se você for na configuração, tem lá, né? 1920, portanto, essa é a resolução em pixels que você está mexendo. É a quantidade de pixels que ele vai usar para mostrar seu conteúdo. Então, Mas o pixel, ele muda de dispositivo para dispositivo? Não. Então, essa é a questão. Um pixel é um pixel. Em qualquer lugar. Tipo assim, no seu celular, se você for rodar um jogo nele em 1920 por 1080, vai encher a tela toda, provavelmente. vai ficar maior que a tela. Vai ficar maior que a tela. Vai ficar zoado. Você vai ver o meio do jogo. Só que aí, se você for num monitor gigante, e você fala, ok, vou macetar a resolução. 1080 no 120. Aí vai vir uma janelinha desse tamanho. Ou vai com a tela inteira, só que muito ruim. Ou isso, porque ele vai esticar os pixels. Ele vai Exato. Tá. Ok. E essas outras medidas, elas são medidas relativas, eu estava falando. O EM e o RM, eles são medidas que depois viram pixels, mas tem uma diferença entre eles. Todas essas medidas viram pixel no fim, né? Viram Tipo assim, pixel no fim. só que isso aqui a gente está adicionando meio que uma mágicazinha para ele calcular o pixel de acordo com a tela, sabe? O EM, ele é com base no tamanho da fonte que o usuário colocou no navegador que ele está usando. Então, assim, você tem uma usuária idosa e ela pegou o celular dela e colocou para a fonte ficar em 500, para ficar gigantesco. E aí, se você vai lá no seu CSS, você bota para seu tamanho de um REM, que é o R é de root, então é a fonte raiz, é a fonte que não foi alterada. Isso vai ser tipo 16px. A coitada da véia vai acessar o seu site, vai ter tudo pequeno, minúsculo, não vai conseguir ler nada. Então, nesse caso, você quer colocar o tamanho em EM. Mas você não precisa usar EM só para fonte. Como eu disse, vira pixel. Então, assim, se o EM do cara é tipo 10 pixels, 16 pixels, ele escolheu isso, e você quer fazer uma caixa do tamanho de 2 EM, ele vai te dar uma caixa de 32, 40 pixels. Só que No meu PC, que eu uso a fonte em 40 pixels por algum motivo, vai ficar maior. vai ficar 80 pixels. Exato. Entendeu? Porque são 2 M's. Exato. Então, nesse caso, a medida que você vai querer usar vai ser ou essas, ou a medida relativa, certo? Porque você tá tentando medir o quanto da tela aquela coisa vai ocupar, né? Enquanto do M, você estava realmente falando da fonte. Então, você tem sim casos onde é bem melhor você usar uma medida do que outras. Então, falando dessa parte das caixas, por exemplo, sei lá, você tem uma div, um quadrado, e você quer que ela ocupe metade da tela, certo? Você quer fazer um exemplo primeiro? Oi. E depois você... Sim, é mais fácil, né? Usar o Faz o computador e fazer exemplo, exemplo no depois ar. Realmente. Tá bom. Como ele falou. Cadê? Ok, vamos lá. Prática. Sim, vamos lá. Eu vou criar uma div aqui. Né? Opa. Vou criar uma div. Meu Deus, onde era? Meu Deus. Aqui. Eu vou criar uma div aqui e eu vou escrever eu sou uma div dentro dela. Se aparecer alguma coisa aí, certo? Aí eu venho aqui no CSS, eu seleciono a minha div e eu boto background color light blue. Tá bom. Coloquei a cor dela, que é esse azul clarinho. Mas, tipo, suponha que eu quero fazer uma coluna no meu site, então eu quero que essa div ocupe só metade da tela. E então eu venho aqui, eu falo que a largura dela, né, width, vai ser 50%. Peraí. Vai ser 0.5 VW. VW, eita. Calma aí. Acho que colocar as coisas melhores caso. Pode usar a quantidade. Oi? A quantidade vale, não. Pode usar. Vai ter 50% do tamanho que ela ocuparia normalmente. Vai ser, eu quero que ela vá até 50% do tamanho dela. Então ela vai ocupar sempre metade. Se eu pegar aqui a tela inteira, deixa eu pegar. Eita, nossa. Peraí, como que... Você provavelmente está com o mouse Exato. na sua tela, né? Na gravação. Tem como... Bom, se eu pegar aqui a tela inteira.
e eu brincar com o tamanho dela, ela vai continuar ocupando metade, sempre, tá vendo? E então, se o cara tá no celular, a tela dele vai ser assim. E a tela dele tá ocupando aqui, metade, exatamente o que eu queria. Se o cara estiver usando o monitor, vai continuar ocupando metade. E é exatamente isso que eu queria, né? Por isso que nesse caso você vai querer sim usar medidas relativas. E você pode fazer o mesmo para altura, né? Só que eu acho que aqui não vai dar nenhum efeito. Porque aí você não... Sim, aí teria que fazer algo assim, né? Isso aí eu... Então, o que eu usei errado aquela hora, gente, é que assim, o VW e o VH, ele é tipo, o VW, ele é 100%, 100 VW é 100% da largura do viewport, que é tipo a janela. VW e VH, se comentar, vem de viewport, Exato. height viewport width. Então, e aí fica meio com uma porcentagem. 100 VW, como ele falou, é toda a largura, 100 VH é toda a altura. Então, E a diferença dos 50%, a medida relativa em porcentagem, é que a porcentagem ela faz referência ao elemento, não ao tamanho da tela inteira, certo? Então, se o seu elemento ocupa a tela inteira, 50% de largura e 50% e 50 VW, coincidentalmente vai ser a mesma coisa, certo? Mas suponha que você tem uma div que ocupa metade da tela e você colocou uma div dentro dessa div. Vamos fazer isso aqui, né? Eu tenho essa mania, né, de trabalhar nas posições que eu não tenho no terminal. Ok. E aí eu tenho outra div aqui, dentro dela, que eu vou div. Eu sou outra div. Tá bom. Aí eu vou dar um ID para ela de outra, para eu conseguir falar com ela depois. Aonde é essa? Aqui. Ok. Aí eu venho aqui e eu falo que tudo que tiver o ID de outra vai ter aqui, né? Vai ter a altura. gente, é difícil, né? Isso pra ele valorizar. É difícil, porque você tem que tá vendo não a sua tela, mas a tela da gravação. Sabe? Fica confuso. Calma aí. Back, ground, power, right. Não, deixa eu fazer uma olhada aqui no Oi? Não, você vê, mas você vê com um pouco de delay, tá na gravação. Aí, ó. Tá vendo que eu coloquei 25%, mas não foi 25% da tela inteira. Foi 25% do espaço que ela ocupava dentro da div. Coloca 100%, só para eles verem o que é 100%. Você tem uma ótima ideia. Isso aqui seria 100%. Então esse é o Que tamanho até dela o fim. normalmente. E aí, se eu, sei lá, achei muito grande, eu quero metade. Pumba. Só que aí, se eu pegar e meter aqui uns 50 VH, ela vai ocupar metade do tamanho. Aí ela vai tentar ocupar isso. Só que quando ela tem de outra div, ela só vai ocupar o máximo que ela consegue. Ela não consegue aumentar o tamanho da outra div. Ela tá Tá certo? se você colocar mais VH, ela vai aumentar também. Vai. Bom, às vezes elas são limitadas ao tamanho desse div, mas sim. E é isso, medidas relativas, medidas absolutas. Certinho? Se eu quiser fazer um elemento que, tipo, sangra, sai da tela, assim, eu não consigo alcançar o fim. Sai. Você sai da tela. Por exemplo, tipo, 110 VW, é isso? Ah, tá. Sim. olha isso. E aí você tem um scrollinho embaixo. E aí tem os cruzinhos embaixo, exato. Aqui, ó. Eu nunca vai chegar, né? Vai. É que ele é 10% maior que a tela. Então eu consigo scrollar 10% para a direita. Mas não tem uma beiradinha branca, entendeu? No lado esquerdo tem. Bom ponto. Sabe por quê, mano? Acho que o beirado simplesmente... Acho que o beirado simplesmente do bode, ele desconsidera. Quer dizer, ó, tá vendo Tá aqui? vendo? Tem. Ele fica... É que, talvez- se eu não me engano... Bota lá, talvez tenha seja menor que ele estava percebendo. Bota lá pro lado. Vou pra cá, assim? Não, tô vendo, esquece lá. Oi? E lá. Bom, é que... Aí, isso... Alguém tem mais alguma dúvida sobre... Eu vou falar mais sobre isso, mas alguém tem mais alguma dúvida sobre medida relativa, alguma assim? Não? Tá bom. Então, essa pergunta que ele fez entra bem no tópico que era o que a gente ia falar mesmo, que é o box model, que é o modelo de caixa. Toda div que você faz,
todo elemento que você faz, na verdade, ele tem tudo isso. Ele tem uma margem, que é um espaçamento para fora dele. Ele tem uma border, que é uma fronteira, é tipo a linha, né, o contorno. E ele tem um preenchimento, que é entre o que está escrito, entre o conteúdo e a fronteira. Então você pode pensar no margem como assim, tipo assim, entre a fronteira e outra coisa, e o padding é entre a fronteira e o que está dentro. Certo? Só pra tá? Você falou que é toda div, mas é toda tag. Toda Toda tag, tag tem uma margem, toda tag tem uma borda, toda tag tem um preenchimento e tem um conteúdo. Então, e a diferença é que a gente consegue medir e definir qual o tamanho de cada uma dessas coisas. Então, essa bordinha branca que você falou agora, ele é alguma coisa que ele é o padding, né? A parte de dentro aqui, ó. E o próprio corpo tem por padrão no seu HTML. Se você criar um ponto HTML, vocês vão perceber que vocês vão se deparar com essa bordinha aqui. Então, se você quer tirar ela, você vem aqui no body, você seleciona o body e você bota padding 0. Eu acho que é um margem. É o margem? É, Opa. Margem, errei. E você pode tirar essa coisinha. Porque o body aqui tava... Sim, faz sentido. Porque aquilo é a limitação, na verdade, entre o body que está dentro do HTML, né? Teve um retorno agora, escrever no HTML só. Não. Assim, escrever uma tela. Aí você pode fazer uma div e colocar o if e raiz dela, que a gente fez ali. Exato. Ele não precisa tirar esse conteúdo, tira esse. Você não precisa ter nada escrito. A definição do tamanho da largura e da altura ainda tá lá. Desenho na tela? Sim. Se você for ver ali no CodePen, tem um monte de projetinhos, os caras fazem mágica, né? Sim. E, cara, você vai ver um CSS deles, o negócio insano, né? O HTML, então, é tristeza. É um monte de div dentro de div, fora de div. É uma isso. Porque é tipo isso, sabe? É uma div que é uma bolinha, tal coisa na tela. Uma div que é um retângulo, uma div que é tal coisa. Aí, falando da bolinha, se você quiser fazer um círculo, você só vem aqui e você bota border radius 50%. Ou seja, o raio da borda vai ser 50% do tamanho do negócio. E eu fiz isso nas duas divs. Enfim, é como elas não são um quadrado, não ficou um círculo. Mas se elas fossem um quadrado, ficaria um círculo, entendeu? E aí eles conseguem fazer isso. Tá bom. Aí dá pra você brincar. Aí você não põe nem pixel, nenhuma unidade nos margens dela. É porque 0 é 0, independente da unidade medida. Mas aí qualquer outra coisa você tem que pôr no... Sim, acho que se você colocar só um aqui, por exemplo, se você colocar, tipo, só 80, acho que ele assume alguma unidade medida. Não é? Sabe, Mota? O quê? Desculpa. Se você não colocar unidade medida, ele assume pixel, alguma coisa assim. Acho que sim. Ele tem alguma por padrão que ele vai assumir que você tá omitindo. Acho que sim. Mas não, é outra coisa que não é uma boa prática, sabe? Porque também que isso gera dúvida, sabe? Tipo, que custa, sabe, botar um pedido? Vou colocar as coisas num tamanho mais manejável aqui. O Carneiro continua a aula, senão vai dar 4 horas. Ih, caralho, Tá aí. Tá bom. E aí o box model é essa parte que tem a margem, a fronteira e o pad. Vocês entenderam o que é cada um desses? Voltando para o parágrafo que eu estava dando naquela hora. Você tem se você for inspecionar, você vai conseguir ver exatamente quais são a parte do CSS que detalha aquilo que você tem selecionado aqui na parte do seu F12. E lá vai mostrar também qualquer coisa que esteja aplicada nele. Inclusive aqui a border, que é um atributo que você consegue definir dentro do CSS usando a própria coisa border, né? A propriedade. Se a gente for aqui na prática, e eu quero que a minha div outra tenha uma border, uma fronteira, né? Você tem que definir qual tipo da fronteira. Isso é coisa da tag, não precisa decorar isso. Vocês falam, eu quero colocar um contorno bonitinho. Você vai lá e vê o que a tag pede. Mas assim, qual é o tipo de contorno que você quer? Aí a cor e aí a grossura.
E aí você pode dar em PX, o que você preferir. Mas geralmente PX é a padrão. Entendeu? Entenderam? Eu vou colocar 3PX aqui para dar para ver. E aí eu coloquei. E aí se eu mudar aqui para roxo, ela fica roxa. Dá para você colocar ela pontilhada. Vários tipos de coisa assim. E isso vai ser a nossa fronteira. Se eu vier aqui na outra também, e eu colocar um preenchimento nela, que é o padding, que é isso daqui. O padding, como eu falei, é a distância que você vai colocar entre o conteúdo e a fronteira, do lado de dentro da div. Então, se eu botar alguma coisa escrita lá dentro de novo... Opa. Texto, nada. E eu falo, porra, tá muito, muito perto ali de cima. Eu venho aqui no meu CSS e eu coloco padding top, 15px. Aí vocês vão ver que ele vai abaixar um pouco. Ou não. Coloca só o padding, vai. Tá bom. Vai vir o padding, você coloca, sei lá, os seus 15px de novo. Exato. Aumentou o tamanho, a distância de todos os lados que ele tinha do conteúdo. Então, aqui em cima, ele está a 15px de distância, aqui do lado, ele está a 15px de distância, aqui do outro lado também. Aqui da direita ele ficou um pouco mais, mas é porque ele prioriza algumas coisas. Oi. E tem como você tipo, mudar, falar, esse lugar 3PX? Sim, tem. Deixa eu montar um exemplo um pouco menos cabuloso. Igual lá. Tá aparando aqui, eu vou fazer questão de reescrever tudo isso aí, tá? E colocar para vocês o código, porque Tá, eu sei que vai facilitar isso. Eu vou botar uma altura. Eu vou deixar a altura padrão para facilitar. Deixar tudo padrão, na verdade. Tá bom. Então a gente tem aqui um P bem normal. E dá para fazer aquilo de novo da borda. Border. Certo. Borda normal. Mas aí, de novo, sei lá, eu achei que tá muito colado do lado esquerdo. E eu quero distanciar. Vem aqui, padding left. E aí eu posso meter aqui um 20px. E aí ele deveria distanciar um pouquinho de lado, tá vendo? Você pode colocar padding top, padding left, padding bottom e padding right. Justamente para você especificar onde você quer colocar esse padding. E isso vale não só para padding e para margem, vale para tudo. Para borda, para margem, para padding, você pode colocar top, bottom e left, sempre. Para escolher, às vezes se você quer colocar uma borda só embaixo, uma borda em cima, você pode. Bom, e aí só falta falar do margem, que é a distância da borda com o conteúdo que está fora dela. Então, assim, supõe que você tem algumas divs e cada div é um card e você quer que eles fiquem separados. Nesse caso, eu só vou descolar essa div aqui da parede. Eu acho que ela está muito perto do topo. Eu quero distanciar ela. Eu boto margem top. Faltou escrever certo, né? Margem top. Tá errado, né? Puta que pariu. Dislexia. Margem top, e aí eu coloco 30 VH, de novo, uma medida relativa aí. Ela vai descer um monte. E, bom, você pode fazer isso para qualquer uma das 4 direções. Só que você fala, porra, tenho que escrever então 4 tags, sempre que eu quiser definir 4 direções diferentes. Não. Para isso, você tem uma coisa chamada de shorthand, que você pode só escrever, você escreve só padding, por exemplo. Eu quero só o meu padding aqui. E aí eu escrevo uma medida 1, que vai ser vai sempre assim, top, right, bottom, left. Essa é a ordem que ele vai ler as unidades de medida, certo? Então, eu quero que o padding do topo seja de 10px e eu quero que o da direita seja de
é 50px, e eu quero que o de baixo seja 30px, e eu quero que o da esquerda seja 25px. E você pode ver que como o texto está muito curto, não deu para perceber direito o padding da direita. Mas esse chart change, eles poupam um pouco de você escrever 4 linhas. Isso aqui você pode pensar como se fosse sentido horário, né? Você tá aqui olhando pra cima, direita, embaixo, esquerda. E Basicamente. Tem como o pessoal centralizar? tem um jeito. Então, é um jeito bem ruim de fazer isso, tem jeitos melhores, mas de você fazer assim, sei lá. Então, para a esquerda, né? Ele teria que vir mais, então vou colocar uns 50 aqui px, e eu tenho que descer ele mais um pouquinho, 20. Ele tem que ir mais, então eu vou colocar mais uns, sei lá, 65. Tá vendo? Assim é ruim justamente porque você tem que ir no olhômetro. 75? Aí, meio que centro, eu acho. Tá bom. Então, vocês podem usar isso se vocês quiserem para centralizar as coisas nas páginas de vocês. Mas eu vou postar uma aula no YouTube sobre um negócio que chama display, que vocês vão colocar aqui no CSS. Ali vai ser tipo display, 2 pontos, alguma coisa. Vocês vão conseguir modificar algumas configurações, sei lá, e vai ficar mais legal de centralizar, sabe? Eu vou postar essa aula no YouTube no final de semana. Mas um jeito mais prático de centralizar isso aqui, porque, tipo, isso aqui vai funcionar para minha tela, né? Se eu vir aqui e mexer no tamanho desse negócio, já não fica tão centralizado, sim, tá vendo? Não estava centralizado. Então você poderia usar medidas relativas, por exemplo, para garantir que está centralizado, mas ainda assim não deixa de ser um jeito ruim. Com o display que ele vai falar, vai centralizar. Só que como a gente não vai focar tanto em estética no curso, a gente não vai dar essa parte aqui dentro. Mas com um pouquinho de pesquisa, dá para bem facilmente ver como centraliza as coisas. É até meme de web dev essa pergunta de como centralizar uma div. É a coisa mais padrão. Tá bom. E aí tinha a prática. Ficou alguma dúvida sobre margem, padding e border? Cara, eu acho que é muito confuso, né? Padding e margem, border. Eu lembro que eu demorei bastante para entender a diferença entre três. Então é normal, cara. Vocês esquecerem e terem que procurar na internet, sabe? Não, eu esqueço, eu tenho que procurar toda hora. Tem umas coisas que você nunca aprende. Tem umas coisas que você nunca, decora. Você só vai fazendo, e assim vai. É normal. E é isso. Agora, vocês têm a tarefa, que seria aplicar o CSS do jeito que vocês preferirem na página de vocês. Vocês podem fazer um botão que aumenta, vocês podem fazer um botão que diminui, uma coisa que pode de cor, só botar corzinha, organizar, do jeito que vocês preferirem. E colocar o novo tópico na sessão, falando que aprendeu hoje. E é isso. Exemplo? A entrega vai ser no CodePen também. Eu vou abrir a tarefa no Classroom hoje e basicamente você vai pegar. Como você pega esse fundo? Eu acho que ele aceita GIF. Ou não? É de quem isso aqui, cara? É do Luiz, pô. Aqui, ó. É um GIF. É isso daqui. Luiz Carlos. Caralho, mano. Eu lembro que a vez 2020 no WebDev também. Meu Deus. Tá vendo? Eu acho que o Image aceita... o Image aceita GIFs. Pelo jeito. Caralho. Ô, ele amassou, hein? Tá muito na internet, né? O site da Deep Web, não do site. Mano. É um demônio. Vocês já tentaram entrar no... É que vocês não vão tentar isso aí. Vocês tentaram entrar no site do Space Jam original? Não. Bota aí, que ele ainda existe outra vez. É spacejam.com? Não sei que é muito bom. Esse pack é esse. Damn, bro. É muito Fenomenal, cara. original, gente. Mano, pior que é a vibe certinho, né? Olha o fundo de estrelinha, cara. Macetou. Bom. Vocês podem não precisa ficar tão feio assim, tá, gente? Vocês podem fazer um bagulho mais bonitinho, tá sério. E se ficar mais feio também não tem problema, pelo menos você tentou. Caralho. Ô, Luiz.
Eu tô muito impressionado com isso aqui, mano. Ó, caralho. Então, Você pode contar de novo como é que ele fez pra ficar o fundo assim, tipo assim, esse foco no mundo. eita, pode falar, né? É, porque eu acho que ele colocou no corpo. Do body, yeah. Porque o corpo ele é fixo, né? O corpo é o bagulho inteiro. Ah, não, é aqui, ó. Background Attachment Fixed. É um bagulho específico. Tipo, ele deve ter pesquisado no Google e viu que se você procurar assim, como deixar a imagem fixa quando eu scrollo, você acha? Muito do curso é isso. Não tem muito segredo. Você pensa o que você quer fazer, vai lá e pesquisa, sabe? Sim. É isso. E é isso aqui. Mano. Puta que pariu, cara. Genial. Eu tô apaixonado nisso aqui. Então, bom, isso é um exemplo. Não precisa seguir a risca, claramente. Vocês podem pegar a de vocês. Ah, tá, peraí. Volta aquele site lá. Eu quero mostrar um negócio. Space Jam? Não, no site do Luiz. Peraí, dá uma inspecionada aqui. Apertar F12. Tá. Apertei F12, vim inspecionar. Só pra mostrar aqui, na prática. Morreu. Quebrou. Vocês tiveram sorte de ver aquela vez que tava funcionando. Putz, que isso, cara. Tá, será que o Woodpen morreu? Mano. Nossa. Ah, ao vivaço, tá gravado. Caramba, que azar. Sim. Gente, Que saco. Aquele site dos anos 90 botou alguma coisa no computador. Abre do Game Jam, aquilo deve ter sido feito no tryhard. Feito no tryhard. O que eu tô falando? Botou um trojo aí. É a seleção, né? eu estou mais obsoleto. Aí. Nossa, BR tudo, mano. Meu Deus. Que isso. Vendo, o cara que site não teve nem essa aula que eu acabei de dar sobre imagem, Um velho. monte de comentário aqui. Peraí, mas tem como clicar em uma coisa só uma foto? Tem como ficar, provavelmente. Mexe aí. Tá, então peraí. Onde que tá aquele negócio? Esse navegador é diferente do meu. Não, ainda é. Tem tipo uma estrela específica que é clicável, tá ligado? Mano, que legal. Cara, eu queria mostrar o box model. Ah, tá, aqui. Ah, tá, beleza. Ó, se eu vir aqui em computer, tipo, ficar apertando nos elementos do negócio, eu consigo ver aqui. Border, não tem border, ele tem de padding. Não sei o que é esse talvez seja. Tem um pad e um negócio só. E você pode ver que o padding tem 4 informações, né? Top, right, bottom, left. Aqui tem tem a 4 direita. números. Tem o padding top, tem o padding right, tem o padding bottom e tem o padding left. Aqui também, nessa aqui não tem nada. Essa setinha deve ser 0, né? É que depende de navegador para navegador, você vê essa interface aqui, né? Os baseados em Chrome não tem assim. Então Google Chrome, Brave, Isso. Opera. Enfim, aí você pode passar aqui o mouse e tal, você vai vendo essa variação. Aqui não tem border, o elemento aqui, é 496 por Pega um 75. site que é mais novo, mano. Rede Linux. Tá na cor. O que é esse? É que o site é velho. É muito diferente. É muito feio. Pra criar uma conta, você tem que mexer no URL conta.linux. Pois é. Não tem como modificar. Então, essa aqui deve ser uma H2. O H2 tem comportamento padrão de ter uma margem dessa forma aqui. O que está escrito aquaqui? 19.920. Então, isso aqui deve estar escroto porque tá baseado num EM da vida, alguma coisa assim. Porque ninguém colocaria 12.920 PX na mão, Mas entendeu? o que é isso? É 19, né? 19. Não sei. 19. É o que a gente tava falando, é a margem. É a distância entre a borda do conteúdo e os conteúdos que estão fora dele. Então, ele tem uma margem top e uma margem bottom, de aproximadamente 20. Deixa por baixo assim, o parágrafo. Isso é no seu site, você pode encontrar. Você não tá, cadê o parágrafo? É porque tá comentado. Tá comentado. Isso aqui é um comentário. Os caras erraram. Eu não sei por que fizeram isso. Tira o comentário, como é que faz? Não vai aparecer nada, pô. Não, beleza. A margem seria Isso aqui deve ser um... distância entre margens.
E não. Pode pensar desse jeito. É a distância entre os elementos. E enquanto a padding é a distância entre o conteúdo do elemento e o limite dele. Não, tira. Aí. Isso. Pera aí. Mas por que vocês fazem isso? Aí, ó. Caramba. Era um easter egg. Não, em vez de deletar, o cara comentou, né? Tem, tipo, muito inteligente, só acabou. Esse site deixa tantas perguntas muito mais complexas que essa. Isso aqui é um GIF, tá? É só isso. Então, esse banner é um GIF. É um GIF, ele tá vibrando. O banner é um GIF que vibra, por motivo nenhum especial. Não dá pra ver que é um Peraí, tá gravado isso aqui, não pode cagar no site do engenheiro. É verdade. Desculpem. Alguém fez há muito tempo atrás. Nomes, idade, onde mora. Tem todos os administradores aí, tá? Se você caçar no site, você acha. Não, pera aí, não vamos esculachar o cara, pelo amor de Deus, gente. Assim, um site simples o suficiente pra gente mostrar aqui, tá? O site da rede Linux pode ser antigo e dated, mas assim, a rede Linux em si é uma coisa extremamente útil. Eles deixam você, se você tiver um site, você pode hostear o servidor com o seu código pode estar na rede Linux se você quiser. Você pode imprimir coisa lá. Quem não tem computador pode usar o computador da rede Linux. Então, tudo é muito legal, com exceção do site. Mas o site funciona? Totalmente. Sim. Ultimamente mais ou menos, porque deu um problema lá, mas enfim. Funcionava. Não, vou contar aqui. Eu não sei se ele tá funcionando direito agora. É uma poção pra ele parar de funcionar. Mas enfim, você pode vir aqui, apertar nesse mousezinho aqui e sair brincando e dando uma olhada. Vendo aqui em computer, se você tá usando Google Chrome, se estiver usando Mozilla, coisa assim, vai ser diferente, mas... Sim. Bota aqui em cima que apareceu a margem. Aí, tá vendo? Por algum motivo aqui o cara preferiu usar margem ao invés de usar... Quer dizer, padding ao invés de usar margem. Mas, de novo, o resultado é meio que a mesma coisa, então... Depende muito do caso qual você vai usar. No fim das contas. Porque é isso que eu vou ver. Coisas que você vai fazer com CSS puro acaba sendo muito gambiarrento. Porque você quer fazer uma seta, aí você pega uma agulha assim, e você bota o retângulo, e aí você faz um monte de div assim pra fazer o triangulinho no fim. Porque você vai brincando com o formato das caixinhas. Então, quando ele fez só o padding, ele seria o border de margem, né? Naquele que você fez. Provavelmente ele só não definiu, porque é uma div normal e ela vem sem nada. Mas algumas coisas tipo H1, H2, essas tags, elas já vêm com essas coisas pré-definidas. Então, se você cria um H1 e você quer tirar a margem dele, você tem que selecionar aquele H1 e falar, não quero a sua margem. O H2 aqui, por exemplo, ele já vem com margem de 19 pixels. Bom, Só em cima e embaixo. só em cima e embaixo de oscilação. Isso. Eles devem ter tirado, normalmente eu sei. Não, dos lados já não tem. Porque ele meio que manda todo mundo pra Verdade. baixo. Mas enfim, a aula é isso aqui. Uma hashtag hambúrguer ali, mano. Que isso? Ah, o hambúrguer aqui? Não, olha ali no Style. style. Aonde tá isso aí? Isso daqui... Então, isso daqui é aquele CSS interno que ele mostrou. Isso aqui é um código de CSS que está dentro do HTML. E então, ele tá selecionando o ID hambúrguer e falando que ele tem uma largura de 1.5 EM, que eu não sei se vocês lembram, mas é a EM, aquela medida relativa, que é a fonte do usuário. E a altura é automática, ele deixa decidir automaticamente a altura dele. Às vezes significa preencher, às vezes significa diminuir para pegar o seu conteúdo, depende da tag. Mano, pode acabar a gravação? Acha? Cara, eu acho que acabou a aula. Então. É isso, acabou a aula. Obrigado novamente, câmera e JP e todo mundo que veio. Muito obrigado, vou colocar a tarefa lá no tarefa. Não é uma palestra, calma aí. É uma aula, ainda tem mais curso, gente. Tem mais 8 aulas. Vamos lá, mano. Então, aí na próxima aula a gente vai começar o JavaScript, que é programação de verdade. Ah, não. Aí começa a ficar divertido. Agora a gente vai preparar um pouco para eu entender.